Graça e paz, igreja amada, povo eleito do Senhor. Estamos aqui para rogar a Deus por amor, graça e misericórdia e também rogar à igreja, para que não desfaleça nessa caminhada, nessa busca, até que o Senhor Jesus volte. Nós sabemos em Mateus capítulo 5 que havia 5 imprudentes que não estavam preparadas, né? E graças a Deus havia as 5 prudentes também, que a igreja eleita, você meu irmão, você minha irmã, nós venhamos ser achados por Deus preparados para aquele grande dia, porque grandes são os desafios, amém? O inimigo quis minar a Jesus Cristo, querendo colocar uma dúvida no coração do Senhor Jesus, dizendo, se tu és mesmo filho de Deus, né? Ele queria colocar dúvida, assim também como a igreja tem passado momentos aí onde o inimigo quer colocar dúvida também. Tu és crente, então por que está passando por isso? É um combate, meu amado, é um combate. Mas eu tenho uma palavra esta tarde aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Que se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, é bem conhecida, de ser lida. Mas eu gostaria de meditar convosco um minutinho em algumas passagens aqui, amém? Olha, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim, mas vós sois geração eleita, vós sois uma quantidade de pessoas, homens e mulheres, tem sido por Deus escolhido nessa era, como nas anteriores, como também se a gente partir ainda aqueles que hão de vir até a vinda de Jesus Cristo, até a consumação dos séculos. Então, mas vós sois a geração eleita. O que mais somos? O sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Quem é Deus? Ele é aquele que fez todas as coisas. Quem é Deus? Ele é santo, Ele é o poderoso, Ele tem nos amado, Ele tem nos amado de maneira que enviou Jesus Cristo. Foi pago um preço, como Pedro diz, não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com sangue, não foi com pedras preciosas, foi com o sangue de Cristo. Somos de Deus. E Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de que viéssemos anunciar as virtudes de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, e anunciar ao mundo o que vai acontecer no final dos séculos. O que vai acontecer, pastor? Olha, infelizmente, Mateus capítulo 24, não é porque Deus quis, mas porque Deus conhece. A escolha da humanidade foi aquela, inclinou-se para o pecado. Então ele fala de dores, de princípio de dores, as quais nós já estamos vendo. E depois ele diz que isso tudo vai culminar na vinda do anticristo. Tudo isso que vocês estão vendo aqui é para culminar na vinda do anticristo. E depois Jesus vai vir e vai destruir, amarrar o anticristo por 1000 anos. E depois vai ter a batalha final, para depois ter uma eternidade, após outra eternidade, somente na presença de Deus, num lugar maravilhoso, santo, numa cidade. E vale a pena lembrar que Deus não é Deus de mortos. Ah, eu vou morrer. Não, Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vivos. Então, para reinar com Deus, tem que estar vivo, como estamos aqui agora. De maneira que a palavra de Deus, Jesus Cristo, em João capítulo 5, né, Paulo a Timóteo, Paulo aos Coríntios, falando da ressurreição, aos Tessalonicenses, falando da ressurreição. Que os mortos em Cristo, aqueles que amam Cristo, que pagam o preço para não se contaminar com o pecado, não se unir ao mundo, esses vão ressuscitar para a vida eterna. Os demais também vão ressuscitar, porque tem 2 ressurreições, mas para vergonha e castigo eterno. Então, meus amados, como igreja, olha o que está acontecendo. Aqui no versículo 10, vós que em outro tempo não eram povo de Deus, mas agora sois povo de Deus, que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora nós alcançamos misericórdia de Deus. Então nós devemos proclamar que Deus é poderoso, que Deus salva, que é o Senhor. A ciência vai dizer que tem outros apetrechos que salvam. A ciência vai dizer isso. Homens, mulheres que não conhecem a Deus, vai depositar sua confiança na ciência.
vai depositar sua confiança naquilo que eles criam pelas suas próprias mãos. Vai depositar sua salvação em deuses estranhos, feitos por mãos de homens, de pedra, de barro, de ouro, de prata, de bronze, de plástico, de gesso. Eles vão depositar em Buda, em Maomé e também no Brasil, várias entidades vão depositar. Mas a igreja eleita, aquele que é eleito, coloca a sua confiança no Senhor. Então, meu querido, eles vão lutar com você para roubar a tua fé. Semelhante àqueles 10 espias que foram visitar a terra de Canaã, voltaram dizendo: nós não podemos, a terra é boa, mas nós não podemos entrar, porque essa terra que está aí, diante dos nossos olhos, que Deus prometeu, é terra que devora os seus moradores, não temos condição, porque eles estavam colocando a confiança em si mesmo. E aí Deus se irou com aquilo e Deus disse: nenhum desses aí entrará no meu repouso. E foram rejeitados por Deus. Então, o que vai ocorrer? Se Deus é o Senhor da vida, Ele dá vida, Ele tira a vida, Ele torna a dar a vida, por que vamos ter medo da morte? Ou de alguns perseguidores? Por que vamos perseguir? Vamos perseguir. Ora, Jesus foi crucificado porque pregava a verdade. Por quem? Por um governo corrupto. Um governo corrupto. Ah tá, mas foi só Jesus? Não. Os apóstolos foram presos pelo Sinédrio, que fazia parte do governo romano, ali na Judéia, e foram presos. Tiago foi passado ao fio da espada, Estevão foi apedrejado, os apóstolos foram presos, foram decapitados, tudo por conta que pregava a verdade. E a verdade vinha de contramão com a sociedade, com o governo. Então, o que acontece? Hoje o governo está triunfante, vou dizer assim, em suas mentes e em seus corações, porque na verdade são os perdedores eternos quando se trata de Deus. Tá? Então, está colocando medo na sociedade, medo e medo, por conta de uma enfermidade, está todo mundo com medo de morrer. Só que nós sabemos, e qualquer pessoa, seja letrado ou indouto, né? Ou que tenha suas faculdades, ou seja, aquele que está lá no pezinho da serra, todos nós temos ciência de uma coisa, que enfermidade existe desde o começo do mundo. Pessoas enfermam e morrem. E a morte existe desde quando Adão pecou, a morte entrou no mundo, através do pecado chamado pecado original, por conta de seu primeiro pecado. Pessoas, infelizmente, pessoas morrem. Perdemos pessoas que amamos. Perdemos os pais. No meu caso, já perdi minha mãe. Ela dorme no Senhor. Mas e a esperança da ressurreição, de estar de novo, mais uma vez, junto? E não só ela, outras pessoas também que amamos, parentes e amigos. Só que estão incutindo na cabeça das pessoas para que as pessoas não vivam, não estudem, não trabalhem, não venham interagir com os próprios pais, não pode interagir com os pais, com os filhos, não, impedindo pessoas de ir e vir, usando de rigor, dizendo que tem poder e autoridade para fazer o que quer, aprender, a multar, a tirar direitos. Tudo isso acontece. Já acontecia nos dias de Jesus Cristo. Jesus foi crucificado, Pedro crucificado, Paulo degolado, João Batista degolado também, irmãos na arena em Roma. Aqui no Brasil, alguns já passaram por isso, alguns pastores foram presos porque estão pregando a verdade. Porque tem uns que lucram com a mentira, São os governadores, são os prefeitos, são outras pessoas que estão com eles, que lucram com isso. Enquanto as pessoas ficam em casa, sem trabalhar e sem ter recurso, eles estão ganhando o seu salário aí, e com toda ousadia, né? Batendo na nossa porta, né? E vamos ter que tomar uma... O apóstolo João foi preso na ilha de Patmos. O nosso mestre, meu mestre, morreu crucificado por conta da verdade.
Esse é o caminho de todo crente. Então, eu peço a você que a igreja não se alie com esse mundo, não. O mundo está perdido, o mundo está correndo para a sua destruição. Vai vir o fim de todas as coisas. Daniel capítulo 2 fala dos reinos que foram destruídos. Só permaneceu o reino de Cristo. Então, permaneça com Cristo, meu filho. Permaneça com Cristo. Tá? Vai vir perseguição. Vai vir prisões, vai vir essas coisas. Mas permaneça fiel até o fim. Tá? Permaneça fiel com Jesus. Tá? O nosso Senhor foi crucificado. Então, amados, olha, Ele nos chamou para dizer o seguinte: quem salva é Jesus. Deus salva por meio de Jesus. Liberta, cura e ressuscita. E nos dará um reino eterno, que o mundo não vai poder participar, porque se levantou contra Deus. Agora as autoridades estão dizendo que a igreja não pode cultuar. Que a igreja não pode cultuar. Por que será que essas autoridades estão dizendo que a igreja não pode cultuar? Porque estão querendo tirar da igreja, do meio da igreja, aquele que pode salvar a igreja. Do meio do povo da cidade, porque a igreja é o sal da terra e a luz no mundo. Essas pessoas, elas não percebem, porque elas estão cegas espiritualmente. Capítulo 2 de Efésios diz que essas pessoas são manipuladas pelo espírito do anticristo, que no momento presente opera em quem? Através daqueles que são filhos da desobediência, aqueles que estão fadados à destruição e à condenação eterna. Então assim, é só ler Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3, você vai ver que eles são manipulados, e eles não percebem, porque eles são orgulhosos e arrogantes, porque eles acham que estão num patamar, numa posição de autoridade. Então eles podem, eles querem. Igual mesmo Amã. Amã ficava perturbado com Mordecai. Amã, ele foi feito príncipe. E aí, os homens se encurvavam diante dele. Mas Mordecai não se encurvava. Mordecai tinha uma aliança com Deus. Mordecai só poderia se encurvar diante de Deus. Então Amã fez uma forca para destruir Mordecai, para matar Mordecai na sua casa. Não só ele não, todo judeu em Suzã, todo judeu no território, no reinado da Babilônia. Então o que acontece? Perseguiu, queria matar, só que Deus fez o quê? Deu vitória a quem? Aquele que o amou, a Mordecai, ou em algumas traduções Mardoqueu. Assim também essas autoridades, ela vai vir, ela sabe que somos como igreja, sal da terra e luz no mundo. E o inimigo, ele quer tirar a proteção da cidade. Porque a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Só que tem uma coisa, quanto mais você se isola, está em provérbio, o homem que se isola a si mesmo, ele vai ter prejuízo, ele vai ser destruído, ele vai ser fraco. Por quê? Porque é um cordão de 2 dobras que é mais forte, 3 dobras, 4. Quanto mais gente reunida, mais unção, mais virtude, mais poder. Como Israel no passado, nos dias mesmo de Asa, Israel estava ali, olha, batalhando contra um grande mal. Asa estava sem esperança, orou. E aí diz que foi convocado todo o povo de Deus, e eles se uniram em um mesmo lugar, e todos eram um só coração, todos tinham o mesmo objetivo, a mesma alegria, a mesma disposição, e Deus deu uma grande e poderosa vitória para o reino de Israel nos dias de Asa. Por quê? Porque o povo se tornou um só coração. Agora o inimigo sabe, olha o que Jesus diz, olha o que a palavra de Deus diz, nos ensina, que uma casa dividida, ela não vai resistir, ela vai cair. Uma cidade dividida, ela vai cair. Então eles colocam medo nas pessoas, dizendo que os crentes são imprudentes, que os crentes vão contaminar a cidade, que pessoas vão morrer. E aí vem usar de autoridade para parar a igreja. Por quê? Quantos cristãos, talvez até mesmo você que está me ouvindo, talvez você sozinho se sinta, não somente nesse momento, mas em outros, fraco na oração porque está só. Mas quando você está em um grupo de oração, você sente mais fortaleza. O inimigo sabe que o reino dividido
não vai subsistir, não vai permanecer, vai acabar. Então, tem crente agora contra crente. Por quê? Porque está valorizando a sua vida. Deixa eu te dizer aqui, meu amado. Nós não podemos nos valorizar a nossa vida acima de Deus, a nossa segurança acima de Deus, o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, a nossa força, ou a nossa família, ou os nossos bens. Nada pode estar acima de Deus, porque tudo veio dele, é por ele e para ele. A nossa vida tem que ser dedicada a Deus. Só assim teremos parte com Deus. Só assim. Então, o mundo vai querer dividir a igreja. As autoridades estão sendo manipuladas pelo anticristo, a mente deles estão cauterizadas. E até mesmo cristãos, que se dizem cristãos, que trabalham junto com eles, pendem para o lado deles, porque não conhecem a Deus verdadeiramente. Deus está acima de tudo, querido. E aqui, olha só essa situação. Por que que tem as autoridades? Por que tem alguém dizendo fecha as igrejas? Por quê? Olha só, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, diz assim: e não é de se maravilhar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Capítulo 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. O próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Em anjo de luz. Então, parece de Deus as decisões que ele toma. Parece santa, porque ele está parecendo um anjo. Ele é demônio. Ele é demônio. Então ele diz assim, não, olha, fique em casa, sabe por quê? Porque em casa você vai estar seguro. Use a máscara, use o gel, use que você vai estar seguro, meu amado irmão. João capítulo 15, 5 diz assim, Jesus falando, ó, sem mim nada você vai poder fazer. Foi falado ontem numa live, Salmo 127. Se Deus não edifica a casa, em vão trabalham as pessoas que edificam. Mas eu posso ter Deus em casa? Claro que pode. Mas o que você não pode é deixar de comungar, de se alimentar do corpo de Cristo, que é mandamento de Deus. Você não pode transgredir os mandamentos de Deus e achar que vai ficar tudo bem. Como Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, exortai-vos uns aos outros. Quanto mais nesse momento que você percebe que está chegando a hora, não deixe de congregar. É o mandamento de Deus. Ou nos Salmos, congregai e vinde vocês, que fizeram comigo, diz o Senhor, uma aliança com sacrifício. Congregai, vinde. Deus vai fazer algo glorioso, tá? Olha só o versículo 15, né, de 2 Coríntios 11, ó. Não é muito a questão de Satanás se transformar em anjo de justiça, de luz, para enganar as pessoas, não é muito não. Ele diz, não é muito, pois, que os seus ministros, pessoas que ele usa, se transformem em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras más. Conforme as suas obras más. Então, Satanás se transforma em anjo de luz para dizer que está cuidando do povo, querendo afastar o povo de Deus. Satanás se transforma em anjo de luz para dizer que as suas intenções é boa. Esse medicamento é bom, vai dar jeito. Mas tem pessoas tomando medicamento e morrendo. E agora? Será que não é um sinal para aqueles que conhecem a Deus? Será que não é um sinal para aqueles que amam a Deus e servem a Deus? Olha, essa medicação vai te ajudar, vai te salvar, você vai ficar fora de perigo. Tomou e morreu. Confiou neles e morreu. Entende? Se Satanás se transforma em anjo de luz e parece que toma as melhores decisões, fique em casa, mas não está se preocupando com o que você vai comer, com o que você vai beber, como você vai pagar a sua conta de água e de luz, porque se você não pagar, e o seu nome
cair na justiça, você não vai poder nem abrir uma conta em banco, nem nada. Seu nome sujou. Quando o nome de algum grandão suja, não vai para o SPC, não vai para os órgãos públicos aí impedir conta. Não, mas quando é do pobre, vai. Veja bem uma coisa. Se Satanás faz isso, os ministros de Satanás também. Olha, isso é para o seu bem. Olha, nós estamos querendo proteger vocês. Mas esses que fazem essas coisas continuam ganhando o seu salário. Continuam ganhando seu salário, perturbando pessoas de bem, ameaçando pessoas de bem. Só que está aqui, eles não sabem. O fim dos quais será conforme as suas obras más, condenação. 2 Coríntios também, capítulo 10, versículo 5. Aliás, perdão, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Ao contrário. Então, meus amados, Satanás se transforma em anjo de luz. Os ministros de Satanás, usados por Satanás para destruir a nação, para destruir a cidade, para destruir as famílias, se transformam também em obreiros, Pessoas justas, boas. Olha, fulano é preocupado, Nós percebemos uma coisa. Esses que diz que está com cuidado, principalmente aqueles que é da área da saúde, o que ocorre? Eles pensam o quê? Olha, nós estamos guardando vocês. Agora, há 1 ano e meio atrás, porque a nossa saúde em todo o Brasil sempre foi decadente. Por que não usaram da força? Por que não usaram do recurso para ajudar? E é somente essa doença agora que existe? E o câncer não existe, não? Quantas medicações aí foi apresentada e foi cortada? Por quê? Para não ajudar o povo. A pílula do câncer e outras mais. Quantas enfermidades surgiram que tem o remédio e não pode usar, não pode ir para o mercado, porque não é aprovado. Por que não é aprovado? Porque não querem o bem. São ministros de Satanás. Ministros do maligno. Então, assim, quantas pessoas dando à luz há anos nos corredores, nos corredores dos hospitais, em banheiro de hospitais, tudo registrado, filmado, registrado, está no YouTube para qualquer pessoa ver. Por que não houve a preocupação de fazer leito? Porque tantas cidades aí do Brasil não tem hospitais. Tem que viajar 100 quilômetros, 200 quilômetros para fazer um socorro. Por que essas cidades aí antigas? Aqui nós estamos aqui numa cidade que tem 160 anos, se me falha a memória. Não tem uma sala de UTI, não tem. Uma sala de parto, não tem. Não tem. E outras cidades vizinhas semelhantes. Cadê a preocupação de um governo? Não acontece de ter, e por muitos anos ainda não vai ter, porque a gente conhece, o Brasil conhece, todo o Brasil conhece. Que dinheiro é desviado, isso, aquilo, outro. Então, o que ocorre? Nós queremos o bem. Não, se quisesse o bem, estava fazendo o bem. Se quisesse o bem, vou mandar as pessoas ficar em casa, mas vou lá todo mês lá pagar a conta de água, de luz dela e levar a cesta básica que ela precisa. Então, assim, vou afirmar aqui, porque a palavra de Deus não mente. Olha só, versículo 15. Não é muito o caso de Satanás se transformar em anjo de luz, não é muito não. Por quê? Porque também os seus ministros se transformam em ministros de justiça. Parece uma coisa boa, justa. Olha que preocupação. O fim dos quais será conforme as suas obras. Vão pagar um preço terrível e nem vão saber. Por quê? Porque não quer acreditar. Porque está agora querendo minar a única fonte, porque a palavra de Deus diz que a igreja é a coluna e esteio da verdade. A igreja é o ponto-chave de onde vai sair a verdade.
mas não quer ouvir a verdade os prejudica. A verdade tira os seus benefícios, a verdade expõe os seus pecados, a verdade expõe as suas maldades. A verdade os prejudica, então não, vamos minar. E como é que vamos fazer isso? Vamos acusá-los. Vamos criar leis. Vamos criar leis para que eles sejam impedidos. Como vamos criar leis? Vamos dizer que amamos as vidas e estamos protegendo, então eles são um perigo. Reunir agora é um perigo. Então, meus amados, é triste. Só que, olha o que também está escrito aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. O inimigo, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Eles dizem que têm fé, eles dizem que são de Jesus, mas eles querem fechar a igreja de Jesus. Eu nunca imagino um Pedro, um Paulo, um Silas, um Tiago, um Natanael, um João e tantos outros, né? Pregando, vamos fechar a igreja por um mês, por 2 meses. Nunca imagino isso, porque nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Aconteceu deles apanharem, levarem 40 varadas nas costas e o Sinédrio dizer: vocês vão e não preguem mais no nome de Jesus, não falem mais nada. Bateram neles, sangraram as costas deles e eles saíram dali e foram pregar de novo, com alegria, se regozijando, igreja, dizendo: glórias a Deus nas alturas, porque o Senhor nos achou digno de sofrer pelo nome dele. Aleluia, glória a Deus por sofrermos. Tiago ainda escreve em sua epístola, capítulo 1, alegrai-vos por passar por essas coisas, por provação, por luta, alegre-se. Aí versículo 12 ele diz, por quê? Porque depois do homem passar por tudo isso, ele vai ser coroado com a coroa de glória. Isso mesmo, coroa de glória, da vida. Deus vai ser com ele. Então aqui, capítulo 2, versículo 4 de 2 Tessalonicenses. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Igreja, preste atenção, meu irmão, minha irmã, Deus vai permitir que chegue a esse ponto. Ele blasfema de Deus, ele quer ser igual a Deus, ele se levanta quando ele eliminar todas as autoridades do mundo. Está lá em Apocalipse 17, o próprio Deus vai colocar no coração desses homens que são ministros de Satanás, por meio de um espírito de engano, o desejo de entregar todo o poder para Satanás. E aí ele vai a Jerusalém, ele vai estar ali, vai construir o templo, vai se assentar dizendo que é Deus. Mas o fim dele vai ser destruição e lago de fogo. Assim como todos os seus falsos profetas e os seus ministros que hoje diz que ama as coisas de Deus, mas quer impedir o trabalho de Deus. A única esperança da humanidade é Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, vai um clamor à igreja que não se perturbe e não abandone a fé, porque a perseguição vai vir mesmo. E também falar para esses que se convertam antes que o Senhor venha ajudar, porque hoje, se adquirirmos provas e provas e provas, como já acontece hoje, e é levado diante de um juiz, o juiz também muitas das vezes é comprado, e aí não acontece nada. Mas estamos vendo as nossas autoridades, o STF, liberando bandidos e prendendo pessoas inocentes, tirando direito de pessoas e prendendo, e liberando traficante e outros mais. Então, meus amados, preste atenção, vai acontecer, mas não desanime não desanime, amém? Eu vou abrir aqui a minha Bíblia aqui dos Salmos,
aleluia, para estar encerrando essa live aqui, e você vigiando mesmo, muito, para quê? Para que Deus seja glorificado na sua vida e você seja abençoado. Ó, Salmo 50, versículo 5 diz assim: ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifício. Ajuntai-me os meus santos, reúnam-se os santos. Quem? Aqueles que fizeram uma aliança com Deus com sacrifício. Difícil, mas estou com a minha aliança com Deus. Olha o versículo 15 de Salmo 50. Olha o que ele diz. Olha o que o Senhor diz. E invoca-me no dia da angústia. É momento da igreja se reunir e invocar a Deus. Nem por conta de pandemia, mas por conta da maldade dos homens que querem nos escravizar, que querem nos prender, que querem roubar a nossa liberdade, que querem arrancar de nós o nosso direito, para que Deus venha intervir. Então está aqui, ó. Invoca-me, reúnam-se, invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Deus vai nos livrar e vai glorificar o nome dele aqui através da igreja. Tá? Então assim, alguns vão querer fazer de nós exemplo. Nós vamos prender para ser exemplo para todos, para que todos recuem. Não é para ninguém recuar, não. Não é, porque o nosso Senhor Jesus, ele deu a vida por nós. Nós vamos até o fim com Jesus. Até o fim. Eles vão buscar o mal contra nós, porque são do maligno. Então, eles vão buscar o mal. Eles não vão se contentar. Como fizeram com Estevão, vão fazer conosco também, vão ranger os dentes. Então, meu querido, meu irmão, fica firme. Alguns dizem, não, eu sou de Deus também. Se fosse de Deus, não estava contra as coisas de Deus. Se fosse de Deus, estava crendo em Deus. Se fosse de Deus, saberia que Deus é maior que a vida e que a morte. Se cresce em Deus, entregaria a sua vida à vontade de Deus. À vontade de Deus. Porque muitas das vezes a vontade de Deus é permitir o que permitiu na vida de Jó. Só que não foi o fim de Jó. O fim de Jó foi muito diferente daquilo que os seus inimigos esperavam. Porque Deus o curou e o exaltou. Então assim, frustrado será o inimigo. Frustrado será. Tá? Como Paulo diz, as minhas prisões serviram. Para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado. Que seja na vida de Paulo, como foi. Que seja nas nossas vidas e que seja na vida de todo aquele que invocar em espírito e em verdade o nome do Senhor. Fica esta palavra aqui, meus amados, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe ricamente, você que é fiel. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amém, amém, graças a Deus. Pense nessa palavra e você será abençoado em nome de Jesus.